A Deus por essa oportunidade, está cooperando com a Igreja do Senhor. O pastor André nos convidou já faz quase um mês atrás e estamos aqui hoje. Estamos ali na sede central, trazemos um abraço do nosso pastor Paulo a toda a igreja. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 a seguir, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito tem a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Poder assentar, meus irmãos? Hoje nós estamos num culto de Santa Ceia, onde relembramos o que Jesus fez por nós. Jesus mesmo disse: fazer isso em memória de mim. E hoje nós, como igreja, estamos fazendo em memória do Senhor. E estamos aqui nesta noite para falar aquilo que Jesus colocou no nosso coração. Meus irmãos, Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, Paulo já tinha passado por muitas coisas, já era um homem maduro na presença do Senhor, e agora ele escreve à igreja de Roma, dizendo que existe dois crentes: o crente que está na carne e o crente espiritual, o crente que precisa de uma mudança e o crente que está caminhando para ir para o céu. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós lemos só esse versículo, irmãos, e examinando as Escrituras, parece que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas para estarmos na casa dele e para participarmos do corpo de Cristo, nós temos que atentar por muitas coisas em nossas vidas. E uma dessas coisas que nós temos que atentar, nós temos que ver se verdadeiramente eu estou caminhando para o céu, ou estou parado, ou estou até voltando para trás. Mas que nesta noite, através da tua palavra, uma palavra de despertamento para a igreja, nos tempos que estamos vivendo, há um tempo que estamos vivendo agora, que tudo é normal, que tudo pode, que isso já não tem como segurar mais. Mas, meus irmãos, o nosso Jesus Cristo é o mesmo, Ele não muda. Eu sou do tempo ainda, irmão, que culto de Santa Ceia, as pessoas vinham chorando aqui na frente, pedir perdão pelos 30 dias que passaram, por alguma coisa que fez que desagradou alguém. Há momentos que estamos vivendo agora, que muitos estão se esfriando de uma tal maneira, que estamos caminhando na igreja, que parece que está tudo a mil maravilhas, mas não é assim, irmãos. Para entrar no céu, para morar com Jesus lá na glória, nós temos que tirar muitas coisas de nós aqui da terra, para nos revestirmos da glória do Senhor. E a glória do Senhor, meus irmãos, nas nossas vidas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Por isso, irmãos, hoje, quando nós chegamos na casa do Senhor e vemos que a mesa está pronta, eu tenho que olhar para Cristo e falar: Senhor, o que eu tenho que mudar? Como que está a minha vida? Aleluia.
Os que vivem na carne, irmão, não pode agradar a Deus. Não tem como. Se você está pensando, irmão, que eu vim aqui para falar para você que Jesus vai te dar um carro, que Jesus, Ele pode até te dar, irmão. Mas a palavra que Jesus colocou no meu coração foi essa, irmão. E eu, pela misericórdia do Senhor, hoje eu estava olhando a data, hoje é 11 de maio. Hoje faz 18 anos, irmãos, que eu fui separado para dirigir a minha primeira congregação. Há 18 anos atrás, eu assumi uma igreja, lá no Vila Formosa. Então, meus irmãos, o tempo vai passando, assim como Paulo agora escrevendo na igreja de Roma, ele dá um despertamento para o povo. E aqui Paulo está escrevendo para a igreja, irmão. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, algumas coisas têm que ser mudadas, algumas coisas têm que ser tiradas, algumas coisas têm que ser transformadas. Porque se isso não acontece, eu não posso dizer que estou servindo ao meu Jesus. Porque a palavra do Senhor fala assim: vinde a mim como vós estáis, e eu vos mudarei. Quem vai te mudar? Jesus vai te mudar. Mas se você deixar Ele te mudar, Ele vai te mudar. Aleluia. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não caídes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Quantas e quantas vezes, irmão, na nossa caminhada, nós somos tentados, nós somos provados, e muitas dessas vezes, nós olhamos para Cristo, porque se não for Cristo nas nossas vidas, nós paramos, nós nos desanimamos, nós podemos até cair, mas quando nós olhamos para a glória do Senhor, para aquele que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está aqui nesta noite para dizer uma coisa: vale a pena estar na presença do Senhor. Vale a pena eu largar as coisas de lá para estar nas coisas da presença do meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus. Certa vez, meus irmãos, eu dirigi uma congregação, num culto de Santa Ceia, e eu vi a bateria que eu lembrei. Eu estava dirigindo a igreja florida, bonita, e os diáconos passando com o cálice, e aí o baterista não pegou o cálice, e eu olhei, não pegou o pão, não pegou o cálice, está lá, pá. Terminou o culto, ele estava indo embora, eu falei: filho, preciso falar com você, como que está a tua vida? Está mais ou menos, mas mais ou menos para cá ou mais ou menos para lá? Não, mais ou menos para cá. Eu falei: você participou da ceia hoje? Eu falei: você não participou, porque eu vi que você não participou. E aí ele me contou o que aconteceu, e nós tratamos, e depois ele voltou e continuou tocando. Mas muitas vezes, irmão, nós pensamos que participar do corpo de Cristo é de qualquer jeito, e não é de qualquer jeito, porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário e separou um povo, o que Jesus fez? Jesus fez com esse povo seja a luz no mundo e sal na terra. Então as pessoas têm que olhar em mim e têm que ver a presença de Cristo na minha vida. Eu tenho que servir a Jesus, e Cristo tem que estar na minha vida, que as pessoas ao passar ao redor de mim vejam que há algo diferente na minha vida. A presença de Cristo me faz diferente no meio dos outros. Aleluia. No meio da igreja. E o crente que anda em espírito, irmão, aleluia, você não tem problema com ele. Ele canta, ele prega, ele ensina. Onde você colocar ele, ele vai. Mas o crente que ainda está precisando de alguns ajustes, você fala: vamos pintar a igreja amarela. Ele fala: não, pinta de vermelho. Por quê? Porque ele é sempre do contra. Mas quando
você realmente entende que Cristo te chamou e você agora é nova criatura, você começa a ser maleável, Deus começa a trabalhar na tua vida, o Espírito Santo começa a entrar em você, aí a sua vontade já não prevalece mais, começa a prevalecer a vontade do Senhor na tua vida. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e desejos. É difícil crucificar a carne, irmão. É difícil. Mas só de você estar aqui hoje, você já crucificou a carne. Você já deixou tudo aquilo que poderia te segurar na tua casa, para estar na casa dele nesta noite. E se Jesus te trouxe aqui nesta noite, Ele está querendo que você continue firme nos caminhos dele. E se tem alguma coisa que precisa ser ajustada, que se faça logo, que seja breve. Irmãos, Jesus está voltando. A trombeta pode soar a qualquer momento. Aleluia. 1 João, capítulo 1, versículo 5. E é a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. E se no entanto andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão plena uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós andamos na luz, meus irmãos, nós entendemos que estamos de passagem por esta terra. Nós entendemos que logo, logo, Jesus virá buscar a tua igreja. E se Jesus virá buscar a tua igreja, eu tenho que entender que agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, oh aleluia. Arabai, xerica, larabai, orica, labai. Lerecai, xerica, orica, labai, orica, labai. Aleluia. Meus irmãos, quando nós estamos no culto de Santa Ceia, onde relembramos a morte de Jesus, e eu entendo que eu estou andando na luz, que eu estou na comunhão com o Senhor, a vitória do meu irmão é a minha vitória. Aquilo que Jesus faz na vida dele, eu glorifico a Deus por isso, mesmo que não esteja fazendo na minha ainda, mesmo que ainda não chegou a minha hora, porque muitas vezes, irmão, olha lá, eu olho para a vitória do outro e muitas vezes eu questiono. Mas Deus diz para você que está questionando assim nesta noite: a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar. Mas neste momento que estamos passando agora, se alegra com aquilo que eu estou fazendo com o teu irmão. Porque se alegrando com aquilo que eu estou fazendo com ele, automaticamente eu vou fazer na tua vida também. Aqui não existe um puxa para lá, um puxa para cá, irmão. A igreja de Jesus tem que estar unida. E unida com quem? Com Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero contar, irmãos, rapidamente um breve testemunho aqui. Eu dirigi uma congregação e nós tínhamos nessa congregação, no círculo de oração, tinha umas 80 irmãs mais ou menos. E as duas regentes, irmão, começou a implicar uma com a outra. E esse implicar uma com a outra, quando uma ensaiava, a outra ficava lá fora da igreja. E faltava mais ou menos 4 meses para a festa, começando a ensaiar os hinos, comprando uniforme e tudo aquilo. E eu falei: Senhor, e conversava, parecia que acertava, mas não acertava. Num dia de Santa Ceia, meus irmãos, como nós estamos hoje aqui,
A irmã A falou para a outra assim, para a líder: hoje eu não vou reger. Ela pede para ela. Aí a outra falou: também não vou reger. Aí a líder veio e falou: pastor, nenhuma quer reger. Eu falei: não tem problema, eu vou reger as irmãs hoje. Eu desci e regi as irmãs. Terminou o culto, irmãos, eu chamei as duas, desliguei as duas do círculo de oração. Faltando 4 meses para a festa. Aí você fala: teve festa? Teve uma das melhores festas que nós tivemos. Em 4 meses, Deus levantou 2 regentes, irmão, que ninguém dava nada por elas. Deus fez isso, ó. Nós estávamos com umas 80 irmãs para a festa, mais de 100 irmãs cantou na festa. A igreja não é minha, não é sua. Mas se você não quer fazer, Deus levanta outro para fazer. Se você olha para o da direita, e só porque Deus deu um dom para ele, e você acha que ele está fazendo muito, tá se mostrando, não, irmão. Busca que Deus pode te dar um dom também. Aleluia. Quando a gente entende isso, irmão, a gente continua caminhando para o céu. Agora, quando a gente não entende isso, a gente está vivendo o que Paulo está dizendo: se eu não ando no Espírito, eu ando na carne. E se eu ando na carne, eu posso morrer. Morrer o quê? Espiritualmente a qualquer momento. Mas se eu não ando na luz, como Cristo na luz está, eu estou caminhando para o céu. Aleluia. Aleluia. Marcos capítulo 13, versículo 26 diz assim: então os filhos do homem serão vistos nas nuvens como um grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos das extremidades da terra, até os confins do céu. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E se alguma coisa, irmão, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. O amanhã pode ser tarde demais. O amanhã pode ser tarde demais. Os irmãos conhecem o meu testemunho aqui. Já vim aqui. Eu fiquei 75 dias internado, irmão. 50 dias entubado. Imagina se eu tivesse ido entubado com a minha vida toda torta e Jesus me levasse. É sério, irmão. Nós não sabemos o dia e nem a hora, nem o momento. Nem o momento. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. É o que nós buscamos, irmãos. É o que nós buscamos nas nossas vidas. Vai ser tão rápido que se eu não estiver preparado, não vai dar nem tempo. É por isso que nós, como crente, temos que estar preparados todos os dias. Eu tenho que ter um temor em cima da palavra do Senhor, que se tem alguma coisa que precisa ser consertado, eu tenho que consertar. Se tem alguma coisa que precisa ser mudado, eu tenho que mudar. Por quê? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento para buscar a igreja toda ou para buscar apenas um de nós. Nós não sabemos, irmão. É no piscar de olhos. Por isso que agora que nós estamos no culto de Santa Ceia, onde mais ou menos 30 dias atrás nós ceiamos de novo, e esses 30 dias que passamos, há uma reflexão nas nossas vidas. O que eu fiz? O que eu fiz nesses 30 dias? Como que eu cheguei aqui hoje? Como que eu estou chegando? Muitos irmãos chegaram cansados, outros campegando, outros com a cruz quase não aguentando levá-la. Mas não importa como que você chegou, importa que você chegou. E se você chegou aqui nesta noite, é porque você está caminhando para o céu. Se você chegou aqui nesta noite, é porque Jesus ainda está no controle da tua vida. Você largou as coisas de lá para vir participar das coisas daqui. E Jesus nesta noite está dizendo para ti que Ele está se agradando de ti. Aleluia. Aleluia. Quando a gente entende isso, irmão, a gente se firma mais, a gente caminha mais. Aleluia. Oh, aleluia. Apocalipse, meus irmãos, nós já vamos terminar. Apocalipse 19, versículo 11.
vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. A sua cabeça há muitas coroas, e o nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. O Senhor dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e ele as governará no centro de ferro. Ele pisará o largor do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Isso daqui vai acontecer, irmão. E não está longe de acontecer, não. Por isso, meus irmãos, que quando nós entendemos que eu tenho que cada dia mais estar na presença do Senhor, buscando as coisas do céu, porque o inimigo das nossas almas, ele está ao redor da igreja, e a palavra do Senhor fala que ele procura uma brecha, e a gente pensa que essa brecha é um buraco grande, irmão, mas não é, é uma brecha pequenininha, e através dessa brecha pequenininha ele entra, e ele entra, não entra para machucar, irmão, ele entra para destruir, para destruir. Então muitas vezes quando a palavra de Deus fala assim, vigiai e orai, vigiai e orai. Por que vigiai? Porque se eu vigiar, eu estou atento, eu estou observando, aí depois eu oro, o Senhor me guarda, mas eu estou atento. Quando nós entendemos isso, irmão, nós entendemos que a nossa vida está direcionada por Deus. Agora quem cuida de mim é Deus. Os meus planos, os meus projetos, a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus familiares, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui, aqueles que muitos olham e falam, esse não tem jeito, esse não muda, é esse que Deus quer mudar, na hora certa, no momento certo. Continue orando, minha filha, continue buscando, serva minha, continue na presença dEle, que breve eu vou te mostrar algo que eu tenho a fazer ainda. Aleluia. No passar dos anos, meus irmãos, isso é comum. No passar dos anos na caminhada, nós que servimos a Deus, nós damos a gente ora, mas a gente, Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos, o Senhor vai mudar. Mas a hora que o Senhor muda, irmão, Deus muda de uma vez, que você nem acredita. Nós dirigimos o Princesa do Oeste, irmãos, e minha sogra foi lá comigo, com a minha esposa. Na saída da igreja tinha um bar, irmão. E a irmã que morava naquele bar era uma irmã, morava na igreja, congregava com nós, ela e o esposo dela. E o filho dela fazia aquele barulho, irmão, aquele pancadão. E aí nós saíamos da igreja, muitas vezes, a gente quase implorar para passar com o carro ali. E nós orando para Deus salvar aquele homem, para Deus mudar a vida dele, para ele fechar aquele bar, pelo menos na hora de culto. E nós terminava o culto, e a igreja lá é grande, então era aquele monte de carro para passar, e nós começamos a orar, irmãos. Eu tive que sair de lá, e essa semana eu fiquei sabendo que esse rapaz foi para a igreja, irmão. Fechou o bar. Eu até falei para um amigo meu, o pai dele faleceu, o pai dele não viu a transformação do filho, mas a mãe está vendo. Ele fechou o bar e está na igreja de cooperador, irmão. Está na porta servindo a Deus. E o que era aquele bar? Outra igreja foi para aquele bar. Às vezes, irmão, nós, com o passar do tempo, nós estamos orando para que Deus salve alguém, para que Deus transforme alguém. E às vezes nós pensamos que, mas é o seu tempo, é sua hora. A gente fica até meio que conformado, vamos vivendo assim. Não, irmão, continue orando. Deus pode mudar a qualquer momento. Continue clamando. Deus pode reverter a qualquer momento.
Aleluia. Davi estava lá no pasto, irmão. Aleluia. Mas Deus tinha um compromisso com a vida dele. E Deus mandou chamar ele para ungir ele rei. O que é isso? Se Deus tem algo contigo, fique tranquilo. A hora certa vai chegar, o momento certo vai chegar. Muitas vezes nós olhamos, irmão, e falamos assim: mas eu ainda não consegui a minha vitória. O meu irmão da esquerda conseguiu, da direita. Será que o Senhor não me ama, Senhor? O que está acontecendo com a minha vida? Continue esperando no Senhor. Continue firmado nos caminhos do Senhor. Não pare porque a tua vitória não chegou. Não desanime porque a tua vitória ainda não veio. Não pare de fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque ainda você não recebeu algo da presença do Senhor. Porque muitas vezes, irmão, isso que acontece. Nós nos damos uma enfraquecida, não quero mais cantar, não quero mais tocar, vou ficar lá no fundo. Não, irmão, não faça isso. Você era o próximo da fila. Aleluia. Aí você para. Aí muitas vezes eu falo: Senhor, o Senhor não me ama. Aí Deus fala: eu te amo tanto que eu ia te abençoar e você voltou para trás. Te amo tanto que eu estava mandando a tua vitória até você e você parou. Não desanime na presença do Senhor. Lutas, todos nós temos luta aqui, irmão. Se nós formos falar que todos nós carregamos uma cruz, mas que a cruz que você carregue não deixe você se afastar da presença do Senhor por nada nesta noite. Por nada. Quantas e quantas vezes, irmão, nós na caminhada olhamos para o problema e pensamos que ele é maior do que o nosso Deus. Por que pensamos, pastor? Porque para o nosso Deus nada é impossível. Aleluia, aleluia. Eu quero orar nesta noite, meus irmãos. Por gentileza, fica aí de pé, por gentileza. Eu quero orar. Eu não sei se eu consigo sair daqui com esse negócio. Jesus me mostrou algumas pessoas, eu quero orar por elas nesta noite. Vem aqui, irmã. Senhora, de vermelho. Arabai, xerica. Larabai, orica, labai, orica, labai. Lericai, xarabai, orica, labai, orica, labai. Alalai. Oh, aleluia. Deus não muda, irmão. Deus continua do mesmo jeito. É nós que muitas vezes paramos, desanimamos, mas Deus não muda. Vem aqui também, minha irmã, por gentileza. Senhora mesmo, a última aí. Aleluia.